A lei proíbe a propaganda eleitoral em templos e igrejas. A regra é clara, mas até onde os líderes religiosos podem influenciar o posicionamento dos eleitores? O repórter Rimac Souto debateu o assunto com representantes de várias religiões. Confira. O Brasil é um estado laico, ou seja, não tem uma religião oficial. O cidadão tem total liberdade para escolher sua crença. Por causa da miscigenação cultural, encontramos em nosso país uma rica diversidade religiosa. E estamos aqui com representantes de algumas religiões e diz o senso comum que política e religião não se misturam. Vamos ver. Pastor Sandro, política e religião, dá para misturar as duas coisas? Política e religião são duas coisas que se fundem no respeito à sociedade e fazer com que essa sociedade saiba realmente aonde está colocando o seu voto, quem é esta pessoa, e não votar em uma pessoa simplesmente porque ela é evangélica. Existe, claro, hoje, atualmente no nosso meio, o caciquismo, onde aqueles líderes totalitaristas querem de uma forma ou de outra conduzir o seu fiel a um candidato já pré-aprovado pela sua instituição religiosa ou pela sua convenção e algo dessa natureza. No Ocidente, no Brasil especialmente, a gente pode ter a impressão de que o budismo está longe da política. E a gente se surpreende quando nós vemos o Dalai Lama fazendo manifestações de cunho político. Portanto, cabe a nós dar algumas orientações no sentido ético, não propriamente político, mas no sentido ético, para que o voto do budista seja bem dirigido. A Igreja Católica aposta muito na questão da educação da fé. E a gente entende educação da fé também a educação política. Por isso, a Igreja, principalmente aqui em Brasília, nós vamos investir muito na formação do nosso eleitorado, na formação do nosso fiel, utilizando os nossos espaços, que são as nossas paróquias. Então a paróquia, além de ser um local onde nós congregamos a nossa fé, manifestamos a nossa fé, também vai ser um local onde também vamos aprender a questão da eleição, a questão dos valores éticos, morais, para podermos votar e votar mais certo este ano. Aqueles líderes que apresentam para nós umbandistas uma proposta voltada ao ecossistema, para nós umbandistas, uma política assistencialista que seja viabilizada e que tenha fundamento e coerência nessa viabilização, é o que a Umbanda apoia. A Umbanda, por mais, como eu volto a dizer, que seja genuinamente brasileira, ela tem uma gama de uma diversidade que ainda não se unificou para ter uma formalização de um caráter político uno. Bem, deixa eu falar agora com o Bruno, que é um especialista em direito eleitoral. Bruno, existem algumas regras que devem ser seguidas para que esse tema seja tratado nos seus respectivos locais, né? Algumas limitações são trazidas pela lei eleitoral e isso é feito buscando o princípio da igualdade entre os candidatos, ou seja, que todos os candidatos tenham minimamente as mesmas condições de concorrer, de se mostrar ao eleitorado, não é isso? Então, para o que se fala aqui agora especificamente, né, que são as religiões e inclusive a campanha nos templos, né, existem algumas limitações. Dentre elas, não se pode fazer campanha dentro de um templo religioso, porque se considera pela Lei 9.504 como bem de uso comum, ou seja, que a circulação pública é autorizada. Então, essa campanha dentro do templo religioso, ela é vetada pela Lei 9.504. Então, o que se veda também, você pode perguntar, né, mas eu posso colocar uma propaganda fora do templo religioso, por exemplo, na parede do lado de fora? Também não pode. Por quê? Porque a parede do lado de fora faz parte também do templo religioso. Bem, eu quero aqui agradecê-los pela presença, por trazer aqui algumas explicações acerca do tratamento com os fiéis, com os seguidores, sobre política e religião. Eu acho que nós conseguimos, né, provar que dá sim para falar de política e de religião ao mesmo tempo, e mais que isso, né, Bruno? Várias religiões juntas. Portanto, o nosso muito obrigado. Poliana.